Olá, recebemos hoje para o nosso bate-papo o prefeito Márcio Halber de Marechal Cândido Rondon. Estão comigo aqui as jornalistas Ana Paula e Maria Cristina, nossas editora-chefe e editora política, respectivamente. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, Arno. Uma satisfação estar aqui, meninas. Conversa sempre boa, né? Obrigado por essa oportunidade e pelo convite. Vamos fazer um bate-papo bem informal, prefeito, para fazer uma análise do momento político que o país vive, que Marechal Cândido Rondon vive, as expectativas que o senhor tem em relação à política, aquilo que aconteceu na última campanha, da forma como o município ficou representado e a expectativa que temos, que o senhor tem em relação ao que vai acontecer nos próximos 4 anos. Inclusive, temos uma eleição presidencial de segundo turno ainda no domingo próximo. Prefeito, mas eu vou iniciar a nossa conversa quicando a primeira bola para o senhor responder ou fazer uma análise de uma situação que gerou críticas, curiosas críticas inclusive, porque normalmente os prefeitos são criticados por não cuidar bem do dinheiro ou por não ter dinheiro para fazer as obras. E o senhor foi alvo de críticas por ter muito dinheiro depositado nas contas da prefeitura. O senhor lembra quanto dinheiro a prefeitura tem depositado? E como o senhor recebeu essas críticas? Arno, o município hoje deve ter aproximadamente 100 milhões de reais depositados nas suas contas, né? E eu não me incomodo com as críticas. As pessoas precisam entender que a gente tem 2 anos de governo e que abril do ano que vem é um marco para a nossa região, para os municípios lindeiros, onde, em princípio, cessam os royalties. Então, eu tomei o cuidado, nesses 6 anos, quase 6 anos de governo, de fazer reservas para que o município consiga prosseguir, pelo menos durante esse meu segundo mandato, sem os royalties, porque nós não sabemos. Os prefeitos estão trabalhando muito, o Conselho dos Municípios Lindeiros tem trabalhado bastante, junto com a Itaipu, junto com o governo do estado, porque quando a gente fala de royalties da Itaipu, também tem interesse estadual nisso, para que nós não percamos. Mas a legislação vigente hoje diz que abril não tem mais royalties, ou abril seria a última parcela que nós receberíamos. Então, Marechal Rondon está preparado, porque o gestor teve responsabilidade e cuidou dessa situação, de que se nós não tivermos mais royalties, nós vamos terminar nosso mandato com dignidade. Então, nós temos dinheiro em caixa, tem muitas obras previstas no nosso município para serem realizadas com recursos próprios. De modo que, no meu entender, eu fiz o dever de casa. Recentemente, eu assinei mais 2 convênios com o governo do estado, e os 2 convênios exigiram contrapartida. E nós, sempre que tivemos essa exigência, seja do governo federal, seja do governo estadual, nós conseguimos dar a contrapartida porque nós temos dinheiro em caixa. Então, eu estou extremamente tranquilo com relação a essas críticas que acabei recebendo por conta disso. O senhor já fez algumas considerações em outros momentos sobre a dificuldade que os municípios têm de fazer os investimentos que às vezes são programados, ou por falta de interesse de empresas, ou por dificuldade dessas empresas em realizar as obras que elas aceitaram contratar dessa forma. Tem casos assim em Marechal Rondon que estão lhe criando problemas? Tem. A Avenida Rio Grande do Sul, né, o prolongamento da Avenida Rio Grande do Sul, que o processo licitatório foi exitoso, depois a empresa acabou abandonando o contrato. Aquele contrato, aquele processo todo aconteceu durante um período onde teve um aumento muito grande de valores dos insumos, né, das obras estruturantes, especialmente os derivados de petróleo. Então a empresa entendeu que era melhor ela receber uma punição do município, uma eventual punição, no caso do processo sancionador que nós abrimos, do que executar a obra e ter um prejuízo muito grande. Da mesma forma aconteceu com a Ponte do Guarani. Foram as 2 obras que empresas decidiram não continuar. E nós fizemos aquilo que tem que ser feito, aberto o processo sancionador e dar continuidade ao processo. Fizemos aquilo que nos cabia. No caso da Avenida Rio Grande do Sul, é uma obra que tem parceria com o Estado, então nós já fizemos todo o novo orçamento, estamos simplesmente aguardando o Estado autorizar nós a licitarmos. Não tem ônus para o Estado. Nós tivemos que colocar mais 1,5 milhão aproximadamente de recursos próprios do município, na atualização dos valores. Por isso também é importante ter dinheiro em caixa, né?
E nós estamos prontos para receber a autorização do Estado, licitar e executar essa obra que gera tantos transtornos. Esses dias chuvosos, este último mês, mostrou como está feio a entrada da cidade, né? Quem vem de Guiporã para cá, e nós precisamos fazer. Então nós estamos aguardando. Então são as duas obras que geraram transtorno por conta das empresas não seguirem com os contratos. Essa revitalização da avenida foi amplamente anunciada e é uma expectativa enorme de que esse projeto saia do papel. Há alguma data prevista de quando esse convênio deve ser assinado, esse novo convênio? Maria Cristina, esta obra vai acontecer ou com os 2 milhões do Estado ou sem os 2 milhões do Estado. Hoje a obra está orçada, se não me falha a memória, em 6 milhões e meio. São 4 milhões e meio do município e 2 milhões do Estado. Se o Estado demorar muito, daqui a pouco eu executo ela com recursos próprios. Nós temos essa condição. É a mesma situação do Parque Urbano lá do Primavera. São 3 milhões e 800 de um convênio assinado com o Estado e que tem um embaraço por conta do recurso, da origem do recurso, que é uma multa ambiental, e que o Ministério Público entendeu que não deve ser utilizado para Parque Urbano. Se essa for a decisão definitiva da Justiça, com esse recurso do Estado, nós vamos executar com recurso próprio, porque nós temos. O que eu não posso é ser irresponsável porque o Estado atrasou 1, 2 ou 3 meses por uma dificuldade qualquer em liberar, eu abri mão desse recurso. São 3.800 lá no Parque Urbano e são 2 milhões aqui na Avenida. Eu não vou abrir mão desse recurso de forma irresponsável. Agora, se eles disserem para mim, olha, não pode ser feito, a gente faz com recursos próprios, porque nós temos essa condição. Prefeito, outro grande projeto, falando em obras, é a Praça Vidibart. A comunidade está aguardando, você até falou recentemente que os trâmites estão encaminhados. Sai do papel mesmo em 2023? 2022 ela já sai do papel e inicia seu processo licitatório. A obra começa no ano que vem. O que acontece? É uma obra grande, precisa fazer um orçamento é detalhado. Então, o planejamento está terminando este orçamento, a gente apresentou o projeto, a população concordou com o projeto. A partir do momento que a população concorda com o projeto, aí você precisa orçá-lo. A gente não faz o orçamento antes, porque eventualmente a população não concorda ou apresenta sugestões de alteração, você perde o teu trabalho, perde aquilo que você orçou. Então, aprovado o projeto pela população, como foi, unânime, né? Agora, a equipe do planejamento está trabalhando no orçamento. A hora que o orçamento estiver pronto, a gente publica o edital e segue o processo de revitalização daquela obra, que vai ser talvez a obra mais impactante do ponto de vista de lazer do nosso governo. Prefeito, nós tivemos agora no final de semana a Oktoberfest. É um evento que já foi muito maior do que ele é atualmente. Qual é a sua expectativa? Que tipo de legado o seu governo vai deixar para o Oktoberfest ser o evento que os rondonenses aprovam, que a população regional aguarda para frequentar e que, de fato, represente aquilo que a cultura rondonense expressa nessas ocasiões? Veja, a Oktober ela estava praticamente morta no nosso município, né? Inclusive no governo anterior um ano não foi realizada a Oktober porque entendiam que disseram que precisariam reestudar ela. Nós assumimos e nós iniciamos um resgate cultural da festa. 2017 foi uma festa bem pequena, 2018 foi uma festa razoável, com a presença inclusive de banda internacional, né? Vox Club. 2019 teve uma festa boa, com gastronomia, com café colonial, com o jantar típico alemão. E aí nós perdemos a festa por 2 anos. Então nós praticamente perdemos o trabalho de resgate que nós fizemos. Este ano nós iniciamos novamente esse trabalho e ela foi, no que diz respeito ao resgate, ela foi extremamente exitosa. Nós tivemos uma tarde para a terceira idade com 700 idosos presentes no evento. Nós fizemos pela primeira vez uma tarde alemã para as crianças. Eu não tenho os números ainda, mas são 150 ou 200 crianças que estiveram presentes no sábado à tarde na festa alemã para as crianças. Inclusive, presenteamos as crianças com um chapéu e com uma tiara. No ano que vem, possivelmente, essas crianças vão voltar para a festa já com um chapéuzinho de alemão e com a tiara. Então, nós retomamos esse resgate. Servimos o jantar típico em torno de 600 refeições este ano. A quinta-feira foi bastante fraca na abertura da festa, né? Mas foi um dia de dilúvio. Então, a chuva também atrapalhou. Diferentemente da quinta-feira do lançamento, há um mês atrás, que foi um lançamento bom, foi um lançamento bacana, onde tinha um número razoável de pessoas. Sexta-feira já tinha lá
Eu vou falar aqui números que eu não tenho a consistência deles, porque não recebi o relatório, mas 2.000 pessoas na sexta-feira. E no sábado lotou o nosso centro de eventos. Então, eu penso que nós fizemos, depois de 2 anos sem festa, um trabalho legal, mas tem muitas coisas que eu não gostei, que eu já tomei conta. O que, por exemplo? Que eu vou passar para as pessoas. Nós falhamos na organização dela, e eu primo muito por isso. Muito embora a gente teve uma festa extremamente segura, não temos relato de nenhum sinistro, mas algumas coisas aconteceram fora daquilo que eu queria que acontecesse. Por exemplo, sábado à tarde teve o desfile, e o desfile acabou parando no centro da cidade. Eu não gostei disso. Porque você precisa entender que tem uma estrutura montada lá no parque, que onera os cofres públicos, e tem empresas que participaram de concorrência e elas querem ter lucro. E aí nós acabamos chamando as pessoas para ficarem no centro e não levamos ao parque. E no sábado, quem esteve no sábado pelas 20 horas, 21 horas no parque, viu que tinha muita gente nas 2 barracas que nós montamos lá, na tenda germânica. E é isso que a gente quer. Então a participação dos blocos ficou aquém daquilo que a gente imaginava. Essa concentração que os blocos fazem fora do centro de eventos não ajuda no desenvolvimento da festa. Então, são alguns pontos que eu não gostei e que nós temos que melhorar. Nós temos 2 festas ainda e eu tenho certeza absoluta que nós vamos deixar a nossa festa muito melhor. Ela já está muito melhor do que quando nós a recebemos. E nós vamos deixar ela melhor ainda, mesmo com os 2 anos que nós não tivemos festa. Prefeito, passamos recentemente pelo primeiro turno das eleições. O candidato que o senhor apoiou para deputado estadual, ele foi um fenômeno de voto, digamos assim, na nossa região. Ele tinha feito 27 votos em 2018 em 25 municípios do Oeste. Agora, ele fez 32 mil votos em 26 municípios do Oeste. Desses 32 mil, 7 mil foram em Marechal Rondon. Isso mostra a força política do seu governo, do seu grupo político? Isso dá o tom, de certa forma, para a campanha que vem aí pela frente em 2024? Ana, a gente precisa analisar isso de várias formas. Primeiro, o Russem só conseguiu este resultado porque ele foi líder do governo na Assembleia. Ele foi segundo suplente em 2018 e o governador Ratinho deu uma oportunidade para ele. E ele, inteligente e habilmente, soube aproveitar esta oportunidade. Obviamente, como líder, você fazer a gestão de 45, 48 deputados é muito difícil. Isto traz muito desgaste para o parlamentar. Então, de outra banda, se ele assumiu este ônus, fez essa gestão muito bem feita, obviamente o governo lhe concedeu alguns benefícios de ser parte do governo, né? E imagino que um desses benefícios foi recursos para destinar para os municípios que ele estava representando. E eu lembro muito bem que em 2019, o jornal presente no editorial do Arno me cobrou posicionamento para eu determinar, para eu dizer para a população quem seriam os parlamentares que iriam representar o nosso município. E eu hesitei, eu segurei, eu continuei estudando, porque a gente não teve a eleição do Hélio e do Ademir, então eu fiquei estudando todo o cenário. Eu fui 2 ou 3 vezes a Curitiba e fui lá buscar informações de como o governo do Estado seria construído, como seria essa relação do governo do Estado com a Assembleia, o governo com a Assembleia. E aí nós entendemos que nós devíamos indicar como representantes do município Russem Bacri, e aí preciso dizer também o Marcel Micheleto, que acabou sendo o sucessor do Russem na liderança do governo na Assembleia Legislativa. E foi um acerto. Eu diria que Marechal Rondon nunca esteve tão bem posicionado, nosso município nunca esteve tão bem posicionado no cenário estadual e federal, com os representantes, não só o que nós elegemos, mas aqueles que nós votamos. Aí eu preciso fazer menção ao Paulo Martins. Ele não é deputado, mas ele fez 51% dos votos aqui em Marechal Rondon, e ele vai estar ou com o presidente Bolsonaro, se o Bolsonaro for reeleito, ou vai estar muito bem posicionado no governo do Estado, a partir do próximo mandato com o governador Ratinho, porque ele foi o candidato do Ratinho e fez uma votação extremamente importante, aqui em Marechal Rondon também. Na campanha a gente ouviu muito candidatos aqui da região falando da importância de termos representantes da nossa região na Assembleia, na Câmara. Essa votação do Russem, a atuação dele, que trouxe milhões de reais para o município, dá uma quebrada nesses discursos de que o representante tem que ser local, regional? Eu acho que o representante tem que ser aquele que representa
o nosso município, e não importa de onde ele é. A gente precisa tomar cuidado, por vezes você quer apoiar alguém lá de longe que não tem compromisso. Isto não é salutar. Então você precisa apoiar quem tem compromisso com o seu município. E a gente tinha aqui sempre o Hélio e o Ademir. Eu imagino que o Hélio e o Ademir sempre foram comprometidos com o Marechal Cândido Rondon. Pelo menos deveriam ser. Bom, eles não se elegeram. Para a gente, aí é a continuidade da resposta da pergunta que você me fez, Ana. Para eu decidir sobre o Russi e sobre o Marcel, não foi simplesmente uma decisão unilateral. Eu sentei com os dois parlamentares, olha, eu estou sem deputado, nós precisamos de representantes de Marechal Rondon aqui na Assembleia, no governo do Estado, e eu gostaria que vocês fossem os nossos representantes, mas eu tenho condições. E eu coloquei condições para eles. E, obviamente, eles também colocaram condições para mim, para o meu grupo político, para o nosso governo. Então, é assim que você constrói uma relação. Né? Uma relação onde você pede, mas você também tem que dar, você tem que responder. E eu acho que eles fizeram com tudo aquilo que eu pedi, como prefeito, dando respaldo para o município, e nós também fizemos a nossa parte, especialmente agora no período eleitoral. Nós demos publicidade aos atos deles, nós cumprimos com os compromissos, nós demos contrapartida pelos recursos que eles trouxeram, nós divulgamos as obras e os equipamentos que eles trouxeram para Marechal Rondon, isso tudo é o nosso papel. Então, Maria Cristina, eu penso que nós temos que escolher aqueles que nos representam, independentemente de onde eles vêm, mas eles têm que representar, eles têm que defender, erguer a nossa bandeira. E nisso, Russi e Marcel Miquelito fizeram muito bem, e por isso que eles foram reconhecidos pela nossa população. Prefeito, o senhor esteve diretamente e muito envolvido na campanha eleitoral. Na eleição passada, o senhor não esteve com o Ratinho, por questões partidárias e de organização da campanha local. Nesta eleição, o senhor esteve envolvido diretamente na campanha do governador, esteve diretamente envolvido na campanha do deputado Roman, esteve diretamente envolvido na campanha de Miquelito e Hussein, principalmente Hussein. Mas a sua equipe também trabalhou para o deputado Miquelito, inclusive o seu vice-prefeito. Que cenário o senhor traça hoje para os próximos 4 anos, diante dessa situação que se apresenta? Que deputados federais o senhor vai procurar, se é que já não procurou? E de que forma o senhor imagina que o seu governo vai estar representado pelo prefeito? Não digo pelos deputados, que os deputados o senhor já elegeu e já estão lá. Mas que relação o prefeito de Marechal Rondon vai ter com o governador? Lembrando que o seu mandato termina na metade do mandato do governador que foi reeleito. Arno, eu tive participação direta também na decisão para parte da nossa equipe apoiar o Esperafico, para parte da nossa equipe apoiar o Sandro Alex. Quem apoiou o Sandro Alex? Vereador Adriano Baques e ex-vereador Valdir, vereador de 4 mandatos, de muitos votos também. Esperafico, o Gordinho do Sul, que é do meu partido, apoiou o Esperafico. Isso tudo foi construído a várias mãos e eu participei diretamente de todas elas. Da mesma forma, na eleição do candidato Anderson Bento Maria. Da mesma maneira. Na eleição passada, aqui em Marechal Rondon, eu disse para o Ratinho, eu não vou te apoiar porque eu assumi compromisso com a Cida e eu não vou fazer com a Cida aquilo que você não gostaria que eu fizesse contigo. E foi interessante que logo depois, mas eu disse que ele iria vencer as eleições. E logo depois das eleições teve um evento em Foz do Iguaçu e tinha obras ali na chegada de Foz do Iguaçu e eu acabei me atrasando para o evento. Quando eu entro no salão de reuniões, o governador estava sentando, o Ratinho. Estava sentando para iniciar a reunião. Ele levantou e foi até a porta me recepcionar. O que é isso? Isso é uma demonstração de respeito que o Ratinho teve comigo, porque eu fui verdadeiro com ele. E disse também, durante a campanha de 2018, que ele seria o governador e que eu iria apoiar o governo dele, como eu fiz. E eu fui muito bem tratado pelo governador durante todo esse mandato, sabendo ele que eu não tinha o apoiado. Diferentemente de outros que disseram que iam apoiar e por baixo dos panos fizeram um trabalho obscuro. Eu não faço isso. Então você precisa assumir compromisso. E eu assumi compromisso com o Ratinho agora, fiz o meu papel, assumi compromisso com o Paulo Martins,
cumprir o meu papel, e com todos os deputados estaduais e federais, todos eles nós assumimos um compromisso, inclusive da possibilidade eleitoral. Porque esse é um compromisso difícil de você assumir, porque você não consegue medir, né? Como é que eu vou saber se o Arno vai lá, de fato, no dia da eleição, votar no candidato que eu pedi? Eu não consigo. Mas eu disse pro Sandro, pro Esperafico, aquilo que a gente imaginava de votos para eles. E todos eles atingiram aquilo que a gente assumiu como compromisso. Então, nós vamos estar muito bem durante esses 4 anos. O meu sucessor, o prefeito que me suceder, vai estar bem com o governo do estado e independentemente de quem seja o prefeito, o governo do estado vai tratar muito bem o município de Marechal Rondon. Prefeito, o município está vivendo um ciclo de pessoas que estão passando pela política. Eu vou citar aqui 2 nomes, o deputado Hélio Rusch e Ademir Bir, que ainda tentou um mandato e ainda ameaça ser candidato a prefeito na próxima, talvez até seja, né? Mas o deputado Hélio Rusch, que é seu amigo, seu padrinho político, se dá para dizer assim, ele foi deputado no tempo que você ingressou no grupo político, no partido dele, e passou a dirigir o partido no município. O deputado Hélio Rusch encerra a atividade política dele. Que tipo de apoio o senhor imagina que ele precisa, ou que tipo de apoio o senhor oferece para ele continuar sendo uma pessoa que possa ter respaldo no governo do estado, ou trabalhando no governo do estado, ou na Assembleia, alguma coisa parecida? O melhor apoio que eu posso dar para o Hélio é a minha amizade. O Hélio de líder passou a ser amigo. Hoje o Hélio não é mais meu líder. Hoje o Hélio é meu amigo. E isto é muito maior. O Hélio frequenta a minha casa. Todas as vezes que ele está em Marechal Rondon, ele passa na minha casa, né? A gente vai lá, Você já viu o Hélio Rusch de bermuda? Ele vai de chinelo na minha casa, vai de bermuda, ele se sente à vontade, né? A gente criou uma amizade. Então, eu preciso me colocar também no lugar dele. São 50 anos de vida pública, de mandato, arredondando os números, né? E aí você perder isso tudo é muito difícil. Em 2018 ele não estava preparado, imagino eu. E ele sofreu, e a gente percebeu que ele sofreu. E eu me aproximei muito mais dele. Isso fortaleceu muito mais a nossa amizade. Agora ele se preparou para sair, né? E a partir do dia 1º de fevereiro ele não tem mais mandato. Mas o Hélio tem uma liderança impressionante, gosta de um respeito invejável nos órgãos da administração pública, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do governo do Estado como um todo, né? Gosto muito do Hélio, respeito muito do Hélio. Os adversários, especialmente, o Hélio sempre teve um posicionamento de direita declarado, né? Os adversários de esquerda respeitam muito o Hélio, e isso eu ouvi nos corredores da Assembleia, que o Hélio sempre foi muito leal. Então, eu penso que ainda a gente pode tirar proveito disso tudo que o Hélio tem em Curitiba, em favor do município de Marechal Rondon. E a melhor maneira de tirar proveito disso, no meu caso, é continuar essa amizade muito bacana, muito verdadeira que eu tenho com ele, porque ele ensinou muito pra gente, né? E lá em Curitiba ele ensina muito, até a forma como a gente tem que se comportar no Tribunal de Contas, no Poder Judiciário, a forma como ele conduz, a forma como ele aborda essas autoridades é algo impressionante. Então, nós temos muito ainda para colher disso que o Hélio conquistou ao longo da sua carreira. Bom, já que a gente está falando de nomes locais, prefeito, eu não posso deixar de lhe perguntar em relação ao ex-deputado Ademir Bir, que fez contestações em relação a uma postagem sua falando a respeito de recursos que cada deputado destinou ao município, e também fez algumas declarações que eu soube que não foram muito bem recebidas no governo municipal, né, em entrevista aqui para nós. O que o senhor tem a dizer a respeito daquilo que ele disse? Bom, comentaram comigo, eu assisti a entrevista que ele deu aqui para vocês, ele falou um monte de bobagem. Naquela entrevista ele mostrou por que ele não foi eleito. Despreparo total. Primeiro porque não era hora dele falar o que ele falou. Ele perdeu uma eleição. Quando a gente perde uma eleição, a gente precisa chamar as pessoas próximas e procurar os erros, e não culpados.
E a impressão que dá é que ele atribuiu a minha, não a eleição dele. Né? Enfim, o meu candidato fez 7 mil votos, tinha mais 24 para ele conquistar. Ele conquistou 4,5. Então, foi isso que ele fez. Agora, se você mencionar de qual declaração específica você está falando, eu te respondo todas elas. Bom, ele menciona a respeito em mais de uma oportunidade, ele fala dos recursos, né, da postagem, né, que o senhor fez às vésperas da eleição, onde cada candidato, cada deputado destinou. Ele menciona também a respeito de possíveis crimes eleitorais que teriam sido cometidos. Vamos lá. Primeiro sobre valores. Primeiro ele diz que deputado não tem que medir pelo valor que ele traz, mas ele fez questão de divulgar em todos os municípios os recursos que ele trouxe. E Marechal não fez essa questão. Porque os recursos que ele trouxe foram pífios. Foram vergonhosos para quem representa o município. Então por que ele me questiona se ele mesmo disse que deputado não é para trazer recursos, né? Eu lembro do que ele falou. Não se mete um deputado pelos recursos que eles trazem. Peraí. Uma medianeira, que ele fez 2 mil votos lá, ele declarou que levou 6,5 milhões. Em Marechal Rondon, que ele tinha feito 5.700 votos, ele trouxe 1 milhão e pouquinho. Aí ele disse também, pois o prefeito nunca me visitou no gabinete. Quando eu vou para Curitiba, eu não vou para dar tapinha nas costas, vou atrás de dinheiro. Como ele disse que o deputado não é medido pelo dinheiro que ele traz, eu fui atrás de quem traz dinheiro para Marechal ou não. A gente não desenvolve o nosso município sem dinheiro. Então é isso. Então essas são as respostas para essas colocações que ele fez. E eu vou aproveitar e lhe fazer outra pergunta em relação ao vídeo que o ex-prefeito Edson Vazem postou às vésperas também da campanha, né, da eleição, em apoio ao Ademir Bier. O Edson Vazem não é mais prefeito, talvez não esteja mais tão envolvido no grupo político de vocês, mas como que isso foi recebido? Como surpresa. Primeiro, cada um tem a sua opinião, ele precisa respeitar. Se o Edson decidiu apoiar o Ademir, acho que é um direito que ele tem, qualquer um tem a liberdade para apoiar quem ele quiser. Eu fiquei surpreso por conta do histórico, né? Eu me lembro muito bem o que fizeram com o Edson e com o Portinho no Acorda Rondon. E parece que o Edson esqueceu de tudo aquilo. Mas, enfim, é a liberdade que ele tem. Você perguntou como eu recebi. Com muita surpresa. Eu não imaginava que isso pudesse acontecer, mas, enfim, como eu já disse, eu reitero, a liberdade, cada um tem o direito de apoiar quem imagina. Márcio, você teve a oportunidade, e até por algumas vezes, chegou a se posicionar como pré-candidato a deputado estadual. Passado todo esse tempo, a eleição, enfim, você acha que você acertou em não sair dessa vez? Eu não sei se eu acertei ou não. Eu sei que eu não estou arrependido da minha decisão, né? Eu vivo talvez o melhor momento político meu, né? Mas a gente precisa pensar não só na gente, tem que pensar no todo. Então, eu sempre disse que eu iria ouvir a opinião popular. Nós fizemos uma pesquisa qualitativa, ouvimos a opinião da população, nós tínhamos um número considerável de pessoas que disseram na pesquisa que votariam em mim se eu fosse candidato. Os números muito próximos da votação que a gente fez. Mas também perguntado o que eles prefeririam. E muitos disseram que preferiam que eu continuasse o meu mandato. Então, foi isso. Eu ouvi a população disse que votaria em mim, mas que gostaria que eu terminasse o mandato. Pois bem, eu preciso ser justo com aqueles que me deram esse segundo mandato, com uma votação expressiva, né, que muito me honra, e por isso que nós tomamos essa decisão, e obviamente por alguns outros motivos especiais, né, pensando no futuro, pensando em portas que você acaba fechando, em portas que você acaba abrindo. Então nós fizemos a análise do todo e decidimos que o melhor era continuar por mais 2 anos e 8 meses frente à administração municipal e deixar o futuro para aquilo que Deus entender que tem que acontecer. Mas em 2026 a gente vai ter Márcio Halber como candidato a deputado estadual? Sou pré-candidato a deputado estadual em 2026. Prefeito, mudando um pouco de assunto, nós sabemos que um grupo político, para ser exitoso e vencer eleições, ele precisa estar unido. O senhor tem alguns percalços para serem superados agora, proximamente, para fazer com que seu grupo se mantenha unido até 2024.
O primeiro deles é a eleição da Câmara de Vereadores. É sabido que tem mais do que um candidato interessado, é sabido que o grupo tem dificuldade de encontrar um novo líder dentro da Câmara de Vereadores para substituir o seu pai, no caso Pedro Halber. E depois desse episódio vem a escolha do candidato a prefeito. São 2 episódios extremamente importantes para o senhor terminar o seu governo e para encarar uma eleição daqui a 2 anos de prefeito para a sua sucessão. De que forma o senhor está analisando e está encaminhando esses 2 processos? Arnaud, hoje quem é o grande líder dentro da Assembleia Legislativa do Paraná? Sem sombra de dúvida, Alexandre Cury. E ele não aparece. Pela votação que ele fez, inclusive? Pela votação, pela influência, por tudo que ele faz, né? E você viu o Alexandre Cury na tribuna da Alep? Não. Você vê ele? Não. Mas ele trabalha, ele exerce a liderança conforme de fato ela tem que ser exercida. E eu digo muito isso para os nossos vereadores. A gente tem vereador experiente, como o caso do Pedro, né? Que é professor de todos aí. E tem muita gente nova. Tem o Portinho que tem mandatos, os outros todos é primeiro ou segundo mandato. E eu sempre digo para eles, gente, tribuna da Câmara não dá camisa para ninguém e nem a presidência da Câmara. Tanto que eu saí de um vereador do anonimato, que nós éramos em 2 lá, de 9, e virei prefeito de Marechal Rondon. Eu exerci a liderança como vereador, mas a liderança não precisa ser exercida como presidente e como... 2015, 2016 eu usei a tribuna uma vez. Mas eu exerci a minha liderança de vereador no todo. Então, veja, hoje a gente tem 2 nomes que pleiteiam na presidência da Câmara, o Dionir e o Sauer. Só tem espaço para um. Eu já disse para eles também que na composição da nossa chapa de prefeito e vice, tem vaga para, no máximo, 2 vereadores, né? Talvez nenhum. Ou talvez um a prefeito ou a vice. Quem não tem maturidade para entender isso, está fadado a fracasso. A história mostrou aqui em Marechal Rondon. Nós temos inúmeros casos de pessoas que tentaram impor a sua liderança e ali na frente caíram do cavalo. Então eles têm que ter maturidade. O ideal é que os 2 conversem e cheguem num consenso. E que nós tenhamos um... Se eles forem querer ir para a votação, aí vamos ter que definir como é que querem que seja feito isso. Nós temos 9 votos hoje. São votos suficientes para você eleger o presidente. Agora, se rachar 5-4, daí tem tudo para perder a presença da Câmara. Agora, insatisfação de um ou de outro pode acontecer. Agora, dos demais vereadores do nosso grupo, eu não acredito. Você pretende se envolver, prefeito, nessa conversa? Não. Se eles pedirem, se os 2 candidatos quiserem que eu faça parte de uma conversa aberta, verdadeira, né, um processo leal entre o nosso grupo político, eu participo. Agora, eu pedir voto para A ou para B, eu não tenho esse direito, né? Eu não sou vereador, não posso interferir lá. A gente tem que deixá-los pleitear. Sabe que as pessoas acham que fui eu que interferi para o Pedro ser presidente da Câmara, né? E não foi. O meu desejo, a minha vontade era que o Pedro não fosse, né? Mas o Pedro é o Pedro. Ele é muito hábil, muito astuto, muita experiência. Então, eu não participei. Eu participei, os vereadores, aqueles que estavam pleiteando, pediram para eu conduzir a conversa entre os nossos vereadores, todos juntos. Isso eu vou fazer. Se me pedirem, eu vou fazer. Vamos chamar, todos os vereadores vamos conversar. Se eles pedirem, se não, eu fico afastado. E a escolha do candidato a prefeito, como o senhor está conduzindo? O senhor está satisfeito com o rumo que está tomando? A escolha tem que ser natural. Veja só, em 2016, o Hélio, o desejo dele é que não fosse eu o candidato a prefeito. Nada contra mim, mas a preferência dele era por outro. Aí depois, quando escolheram o meu nome a prefeito, também não era vontade do Hélio que o Ila fosse o vice. E de muitos do nosso grupo. Né? E tem que ser de forma natural. É assim que eu penso que você consegue facilitar ou diminuir as dificuldades de uma eleição. Então é assim. Algumas pessoas já disseram que gostariam de ser, colocaram o nome à disposição. Umas
Já fizeram chegar até mim, que tem vontade, mas eles não vieram falar para mim, tem vontade, né? E também não sei se tem obrigação de falar para mim. Eu não vou ser candidato a nada. Mas o senhor tem consciência de quem tem o seu apoio tem uma grande chance de ser eleito prefeito, né? Tudo bem, Arno, mas é o seguinte, o nosso candidato, ele tem que ter opinião popular. Então não adianta eu querer que seja o Arno, se a população quer que o candidato do meu grupo seja a Maria Cristina. Então nós temos que ter opções e colocar essas opções à disposição da população. Oficialmente hoje somente o nome do Tadeu, extraoficialmente existem vários que a gente sabe, mas oficialmente até agora o que se sabe é o Tadeu. Quem assumiu publicamente foi ele. Então ele colocou o nome, mas eu sei que tem 2 ou 3 vereadores que têm vontade, eu não sei por que não colocarem no seu nome. Você acha que eles estão perdendo time, já deveriam ter conversado, colocado o nome à disposição? Política, estão esperando demais. Política, cada um acha que sabe a melhor estratégia. Então, de repente, eles têm algum tipo de estratégia. Mas o que o nosso grupo definiu em reunião com todos os vereadores é de que, se alguém quisesse ser, iria fazê-lo de público, mas antecipado por uma comunicação interna. Então, se eu sou vereador e quero ser candidato a prefeito, eu vou chamar os colegas, vou colocar meu nome à disposição. Aí vai lá, procura a imprensa e coloca o nome à disposição. Foi isso que foi combinado entre os nossos vereadores. Bom, a estratégia do Tadeu acho que deu certo, né? Porque todo mundo fala no nome dele. E ele chegou a fazer essa comunicação antes também, prefeito? Não fez, e ele recebeu críticas do nosso grupo. Nesta reunião, os vereadores o criticaram. Não dele poder ser ou não, é de pegar todo mundo de surpresa. Mas ele é inteligente, ele absorveu a crítica e aí nós conversamos que as pessoas deveriam avisar os colegas, né? Para o colega saber, alguém perguntar, e daí, o que você acha do Arno, candidato? Arno? Então, mas eu acho que ele fez certo. Eu sempre deixei as coisas muito claras. Né? Todos sabem da sua estreita ligação de amizade e confiança no Tadeu. Se por acaso o grupo não aceitar ele como candidato, vai ser difícil para você conduzir um processo que não seja ele o candidato? Não, desde que me apresente o candidato melhor. Melhor para o grupo e melhor para o desejo da população. Então, isso, o Tadeu é meu amigo, eu não sou muito bom de conta, né? O matemático não é bom de conta. O Tadeu é meu amigo faz 37 anos. Meu amigo, 37 anos. Nunca me pediu absolutamente nada enquanto prefeito. Ele sabe da minha postura, ele sabe aquilo que eu imagino que é certo e como eu faço as coisas. E eu deixei muito claro para ele, você é pré-candidato de ti. Você pode ser o meu candidato. Quando você for o meu candidato, é porque você é o candidato de todos. E daí eu vou trabalhar para você. Até lá, você precisa conquistar o seu espaço. Assim como qualquer outro. Eu não posso direcionar um esforço agora para um ou para outro. Mas você não teme, prefeito, que o fato de você ser tão amigo do Tadeu dificulta para os outros candidatos se apresentar como candidatos para pedir seu apoio? Mas em momento algum, Arno, eu disse que ele era o meu candidato. E se qualquer vereador se colocar à disposição agora, eu não vou dizer que é o meu candidato, eu não tenho esse direito. Eu preciso que as pessoas que têm a vontade se coloquem à disposição para que a população diga. Porque nós vamos escolher o nosso candidato com pesquisa. Eu não quero perder, eu quero ganhar. Para eu ganhar, eu só tenho um voto. Eu preciso mais 15 mil. Né? Então eu preciso ouvir a opinião da população. E é assim que eu penso as coisas. E isso eu tenho deixado claro para todos os vereadores há muito tempo. Mas tem muita gente que já mudou a forma de pensar. E muitos concordam com essa minha colocação, com a minha condição, então não vejo problema. O Tadeu, ele não é político, ele é empresário. Então muita gente fala isso, né? Tá, mas ele não foi vereador, enfim. Por outro lado, ele tem uma baixa rejeição, que fala-se, né, em bastidores. Ter uma baixa rejeição é um fator primordial para descolar ou para deslanchar politicamente, digamos assim? É importante. Quem tem rejeição alta não consegue chegar. Né? A gente tem que entender que eleição majoritária é uma coisa, eleição proporcional é outra. Você se eleger vereador, você precisa de 1.000 votos. Então, se você tem uma rejeição de 50%, você tem mais 15 mil pessoas para você buscar 1.000 votos.
Prefeito não. Prefeito, se tem uma rejeição de 50%, você não vai ser prefeito. O governador ou o presidente da República. É muito difícil. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Agora, se você tem o bônus, você tem o ônus de não ser político. Você não é conhecido. Então, muita gente não conhece ele. E aí, um eventual político, vereador, por exemplo, leva vantagem. Se você falar do Sauer, todo mundo sabe quem é. Se você falar do Pedro Robert, todo mundo sabe quem é. Dionir, Gordinho, Claudinho, né? Suco, todo mundo sabe quem é. Eu já ouvi falar. Então, tem o ônus e tem o bônus. Prefeito, nós teremos domingo agora a eleição para presidente da República, em segundo turno. No primeiro turno, o seu candidato, Bolsonaro, fez 70% dos votos em Marechal Cândido Rondon. A eleição se acirrou muito, nós temos situações bem complicadas, inclusive, durante o processo eleitoral, como a prisão ontem do ex-deputado Roberto Jefferson, que consegue polarizar uma discussão nacional, mesmo tendo sido um criminoso confesso, quando ele denunciou o mensalão do PT na época. Que repercussão você acha que esse episódio de ontem vai ter sobre a eleição do próximo domingo? E qual é a sua expectativa em relação à da reeleição do presidente Jair Bolsonaro, a quem o senhor apoia? Vamos lá. Primeiro, eu tenho muita esperança na vitória de Bolsonaro. Mais esperança do que medo. Então, eu acho que Bolsonaro vai ser reeleito presidente da República. Por aquilo que ele fez, por os enfrentamentos que ele vem tendo. Ele tem combatido a censura, que ele disse que ia acontecer, e agora os meios de comunicação estão vendo que tem censura, né? O Poder Judiciário tomou lado pela primeira vez na história, e isso é parte do que aconteceu com o Roberto Jefferson. Primeiro, um absurdo que ele fez, né? Atirar contra os policiais que estavam ali cumprindo uma ordem judicial. Isso é um absurdo. Destemperado, o Roberto Jefferson parece que é. Eu não imaginava que fosse tanto, né? Agora, isto demorou para acontecer. Este cenário já está desenhado faz tempo. Eu imaginava até que aconteceria antes. E aconteceu por conta dos desmandos lá do STF. Porque o que eles estão fazendo é abusivo, totalmente abusivo. Então eu temo, durante essa semana e o pós-eleição, muita coisa ruim. E qual é o problema? Existem regiões onde a polarização ela traz números bem diferentes, né? 3-1, 4-1. Então você vai no Nordeste, tem lugares que é 4-1 para um lado. Vem aqui para o Sul, tem lugares que é 4-1 para outro. Isso é muito perigoso. Muito perigoso no que diz respeito a confronto, a segurança. Aceitação, né? Do resultado. Aceitação do resultado. Então, é muito perigoso. Mas, só não vê aquele que não quer ver. Que tem uma força muito grande montada em favor de um e desfavor do outro. Isso é muito perigoso. O senhor acha que o fato do Lula estar disputando a eleição depois de conseguir no Supremo Tribunal Federal a anulação dos processos em que ele foi condenado e preso, inclusive, isso ajuda a destemperar ou dar esse tempero mais acirrado à eleição? É muito porque a gente tem pessoas de bem, pessoas que produzem, que geram renda e que são honestas, e isso não é uma virtude, né? Deveria ser obrigação, mas nesse país aqui a gente já quase lê isso como virtude. E não concordo com isso. Se fosse um outro candidato do PT, eu não vejo que teria uma revolta tão grande da população. Mas não o comandante do maior esquema de corrupção da história da humanidade. Isso gera revolta em todos nós. Não dá para aceitar. E aí o cara vai para as urnas e faz 50 milhões de votos, o que me deixa muito preocupado. E se você olhar
fizer uma análise onde tem mais investimento em Bolsa Família, se você for olhar onde tem mais investimento, onde acontece mais homicídio, você vai ver que tem uma relação muito grande entre Sul e Nordeste. Isso também é muito perigoso. E daí vem aqueles negócios de destratar o Nordeste. Aí tem alguns imbecis, né, que não tem nada a ver com a política. Vamos acabar, não vamos mais na praia no Nordeste. Isso é uma bobagem. Isso é um absurdo, né? Esse tipo de coisa. Mas isso é a polarização. Então tem algumas pessoas que acabam participando desse processo, né, na sua pequenez, e criam esse tipo de coisa. Criam essas fake news, criam essas bobagens, tanto de um lado quanto de outro. Então, se o Lula estivesse fora, eu acho que a gente não teria essa revolta tão grande que se tem com relação à candidatura do Lula, que foi criada em laboratório. Aqui em Marechal Rondon, o senhor prevê que o segundo turno repete a votação do primeiro ou amplia? Ou não, qual é a sua expectativa? eu acho que vai ampliar. Eu acho que o Bolsonaro cresce um pouco mais aqui. O número de votos aqui é pequeno, né? Perto do que significa uma eleição nacional, mas eu acho que o Bolsonaro vai aumentar a sua votação. Márcio, voltando para o seu governo, 2022 está nessa reta final, muitos prefeitos, quando iniciam o ano, às vezes fazem uma análise do seu secretariado. Há previsão de alguma mudança em alguma secretaria do seu governo? Pode. Se não para esse ano, para início de 2023? Posso mexer nas peças e posso substituir. Então depende. Não tem como adiantar. É possível adiantar o que você está planejando? Não é possível adiantar. Não tem tempo para mudança, né? Se tem insatisfação, eu não tenho compromisso com ninguém, meu compromisso é com a sociedade. Então, se tem algum secretário que... Alguns ajustes têm que ser feitos, tem algumas coisas que não estão andando exatamente como eu quero, mas vai passar a eleição para presidente, vamos fazer a eleição da Câmara, vamos conversar com o nosso grupo político, levando em consideração, obviamente, né, e esse tem que ser o grande objetivo, o resultado da eleição presidencial, porque os rumos do município podem mudar totalmente dependendo de quem seja o presidente. Então, tem recurso da Itaipu, que a gente tem planejado, mas a política de Itaipu no governo do PT era uma, agora é outra. Então, tudo isso a gente precisa analisar e pensar Marechal Rondon para os próximos 2 anos. Mas o que eu posso garantir para vocês é que 2023 e 2024 serão os 2 melhores anos do governo Márcio Ila, sem dúvida nenhuma. Você pode trazer algum outro vereador para o governo? Até pode. Tem planejado? Não tenho planejado, mas não... O senhor foi vítima de uma promessa dessa no seu primeiro governo? Fui. Né? Mordeu a isca de dizer, bom, não vou colocar vereador, e depois teve que... Mas a gente aprende, né, Arno? A gente aprende. Era algo que não precisava ter dito, e era algo que eu tinha que como convicção. Mas veja só, aí, nesse caso eu fui secretário de Agricultura, eu tinha um engenheiro agrônomo. Você veja como são as coisas. A diretoria da Copagril, em 2016, apoiou meu adversário, de público. Passou a eleição, onde eu fui procurar um engenheiro agrônomo para ser secretário de Agricultura do nosso município? Na Copagril. Foi a Copagril que indicou o secretário de Agricultura, Leandro Dadaldi, que era funcionário da Copagril, engenheiro agrônomo. E o Leandro passou no concurso do Estado, né, para ser técnico da ADAPAR, e eu fiquei sem secretário. Faltando 1 ano e meio para acabar o meu mandato, eu não queria correr nenhum risco de pegar alguém inexperiente e colocar lá, como tinha acontecido com o Leandro. O Leandro não tinha experiência. Eu fui buscar o Bax, que é um funcionário de carreira, e que era vereador eleito. Então, esse é algo que não precisa ser dito, porque se o cara tem condição de ser, não tem problema nenhum o vereador vir ser secretário. No caso, eu mordi a chumbada, né? Mas a gente aprende que tem coisas que você não precisa... Márcio, a gente tem experiências aí ao longo da história de Marechal que prefeito e vice começaram o governo se dando bem, tudo mais ao longo do mandato, rusgas, enfim, não tinham mais a mesma harmonia. Você e o Ila chegam à metade do segundo mandato demonstrando um relacionamento respeitoso, harmonioso. Como é que é no dia a dia? Você toma as decisões, chama ele sempre, não é? Ou essa relação é harmoniosa porque talvez ele não se mete muito? Como é que é isso? Hoje pela manhã, antes de estar aqui, a gente já estava combinando uma pescaria. Nós nos damos muito bem.
O Willa é muito inteligente. Ele tem uma inteligência política muito boa, diferentemente do que as pessoas pensam. Ele sabe exercer o papel de vice-prefeito. Ele é muito respeitoso como prefeito. Eu, por vezes, cometo alguns deslizes. Com a pessoa, com o cargo do vice-prefeito, o cérebro do matemático, de quem é da área de exatas, a gente sai pensando. O Vitor Giacomo sofreu com isso. O Vitor é antipático, diziam, né? Mas não, nosso cérebro funciona diferente. Quando eu saio da prefeitura que eu tenho que fazer alguma coisa, eu saio e vou até o local pensando naquela coisa que eu tenho que fazer. Então, quando tem algum evento, alguma coisa, eu vou lá pensando naquilo, e já me aconteceu. Deu de forma desrespeitosa, mas sem nenhuma intenção, esquecer do vice. Aconteceu. E o Willa sabe superar isso numa tranquilidade, numa grandeza imensa. Eu aprendi muito com esse alemão, muito. Ele por vezes, prefeito, calma, vamos pensar um pouquinho. Então, eu tenho muito a agradecer ao Willa, porque ele tem sido um vice excepcional. Não queria outro vice. Se as coisas voltassem lá atrás, eu não ia querer outro vice, porque o Willa se mostrou um companheiro fantástico. Só tenho a agradecer ao Willa. Bom, então, pelo jeito, nossas perguntas acabaram, né? Nós vamos colocar o prefeito à disposição para a sua despedida desse belo bate-papo. E aproveitar, prefeito, para parabenizá-lo por ontem. Afinal, o Grêmio subiu, né? Nós vamos jogar a primeira divisão agora, né? Enfrentar o Grêmio e o Inter de novo. Nós estávamos com saudade disso. Pois é, então... bom que são 3 pontos para nós, né? Isso é importante. Arno, obrigado. Ana, obrigado. Maria Cristina, muito obrigado. A conversa foi bem legal. Estou à disposição sempre que vocês quiserem. Podem contatar a nossa assessoria, que a gente faz questão de vir aqui, porque aqui é gostoso, é agradável, a gente tem a condição de esclarecer muito para a população. E eu espero que a gente, numa próxima oportunidade, possa falar de tudo aquilo que nós temos planejado, né? Tem alguns que dizem que a revitalização dos distritos não é conversa do prefeito, né? Esta semana abre o primeiro processo licitatório para o primeiro trecho do distrito de Porto Mendes, o que me deixa muito feliz. Eu acho que isso vai ser muito importante para o nosso município. Afinal, todos os nossos distritos também já têm 62 anos, né, e ficaram aquém das administrações municipais, especialmente no que diz respeito à infraestrutura urbana desses lugares. Então, nós temos muito para produzir ainda. Reitero que 23 e 24 serão os 2 melhores anos da gestão Márcio Willa, e eu acho que a gente vai poder falar muito ainda sobre obras no nosso município. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Obrigado, Maria Cristina. Obrigado, Ana Paula. Seja sempre bem-vindo para esse bate-papo. Esse espaço foi construído para a gente fazer entrevistas descontraídas, que realmente sejam agradáveis para quem nos assiste. E você que nos assistiu até agora, muito obrigado pelo prestígio. O presente, você bem informado.